eu orando ao Senhor, falei: Deus, prosperidade. Vamos falar de prosperidade. Irmãos, eu acho muito bom e perfeito. Depois de Juízes, vem Ruth. Que a gente, irmãos, gosta muito, né, dessa questão da prosperidade. Quem é que não gosta, né? Porque quando se fala de prosperidade, se fala de coisa boa, não é verdade? E é bom, irmãos, a gente também ter compreensão do que é a prosperidade, porque a gente não está buscando uma prosperidade completamente errada, aonde Deus não está honrando e a gente está se frustrando e achando que Deus é ruim. Não, Deus não é um Deus ruim. Até porque o que Jesus fala? Que o povo de Deus sofre porque lhe falta conhecimento da palavra e do poder de Deus. Irmãos, prosperidade nada mais é do que um estado onde a pessoa se torna próspera. O que é você ser uma pessoa próspera? É você ter abundância, é você ter crescimento, é você fazer as coisas e darem certo. Porque tem muita gente aí podre de rico, mas dá tudo errado para eles. Tem gente aí, irmãos, que tem o saldo bancário mais positivo da terra, mas é uma pessoa frustrada, uma pessoa depressiva, uma pessoa completamente infeliz. Aonde o dinheiro dela, a fortuna dela não supre ela em nada. Então não adianta a gente querer correr atrás de fortuna e ser uma pessoa infeliz. Então hoje vamos finalizar, irmãos, essa campanha entendendo de fato o que é ser próspero, principalmente alguém próspero em Deus. Amém. Aleluia. Ruth capítulo 1. Versículo 6 diz o seguinte: de pé, igreja, ô glória. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Sente em nome de Jesus. Ô glória. Irmãos, ela quem aqui? Noemi. Toda vez que a gente abre o livro de Ruth, automaticamente a gente lembra logo de quem? De Ruth, né? E toda a situação ali daquela estrangeira que agora passa a fazer parte do povo de Deus. Mas até chegar em Ruth, irmãos, teve uma pessoa também muito importante, irmãos, na história. Quem? Noemi. Aonde Noemi ali era da terra de Efraim, onde fazia parte também da terra de Judá. Ela, seu marido Emelec, começa a passar por uma situação difícil, onde Israel agora está vivendo uma escassez muito grande. E no versículo 1 vai dizer que nessa época de Noemi, era a época onde se julgava a terra por juízes. Ainda não era o tempo do rei, ainda não tinha monarquia nessa época. E sabe o que me chama a atenção? É que no último versículo de Juízes, no último capítulo do livro de Juízes, vai dizer que Israel vivia como se não tivesse Deus. Cada um fazia o que queria na época dos juízes. Por quê? Deus levanta um juiz toda vez que o povo de Israel passava por perrengue, toda vez que o povo era oprimido por inimigos, toda vez que o povo passava por escassez, toda vez que o povo passava por aflição, Deus ia lá, levantava um juiz para que viesse julgar Israel e dar livramento. Quem eram os juízes mais famosos que a gente conhece? Gideão, Débora, Sansão, Jefté. Foram pessoas que Deus levantou para dar livramento a Israel quando passava por problema. Só que nessa troca de um juiz para outro, Israel fazia cada vez pior. Israel se corrompia cada vez pior. Israel desobedecia cada vez pior. Ao ponto de chegar no último livro, no último capítulo, no último versículo de Juízes, e dizer que Israel vivia como se não tivesse Deus. Ao ponto do escritor de Juízes dizer que Israel fazia o que queria e dava na telha. Tipo, Deus, fica aí que eu vou ver a minha vida aqui. Deus, fica com a tua vontade aí que eu vou seguir a minha vidinha aqui. Quando eu passar por problema, eu lembro que o Senhor é Deus. Mas aqui tudo tá bem, eu vou viver a minha vidinha aqui. Eita Deus, olha aí. Então, irmãos, agora entra onde Ruth, ou melhor, entra agora Noemi e Emelec, que está vindo dessa mesma onda aí de quê? De viver a vida como se não tivesse Deus. Irmãos, de início, é um pouco fácil de até julgar Noemi. Porque Noemi não consultou o Senhor. Como é que a pessoa vai consultar a Deus se ela vive como se Deus não existisse? Como é que a pessoa vai buscar a direção de um Deus que ela não está nem aí para ele? Como é que a pessoa vai obedecer um Deus na qual ela não conhece a voz, não sabe como age, não está nem aí?
Está vivendo do jeito que a missionária falou, como um neófito na fé. Está vivendo como alguém que acabou de se converter. Apesar de que quando a gente se converte agora, a gente quer largar tudo porque ama Jesus. Né? Quer abrir mão de tudo porque ama Jesus. Irmãos, como é que a gente vai julgar Noemi e Elimeleque se eles eram um casal que era de Israel, mas não buscava o Deus de Israel? Como é que a gente vai julgar um casal que não tinha vida com Deus? Como é que a gente, irmãos, vai querer opinar na vida de alguém que não tem moral nenhuma com o Senhor? Então, antes, irmãos, de eu querer cobrar algo de alguém ou querer cobrar algo de Deus, eu preciso olhar para mim e ver como é que está a minha vida com o Senhor. Porque antes de eu requerer algo de Deus, eu preciso entender, eu estou obedecendo a palavra do Senhor? Eu tenho bagagem para reclamar alguma coisa com Deus? Porque, irmãos, lembre do rei Ezequias. Deus levanta o profeta Isaías. Isaías levanta, vai falar com Isaías o seguinte: arruma a tua casa, prepara tudo, põe tudo em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Irmãos, Deus não deu um talvez, Deus falou certamente morrerás. Os dias do rei Ezequias estavam contados no caderno de Deus. Só que aí, irmãos, Ezequias era o rei que tinha bagagem em vida com Deus. Porque quando o recado chega, o que é que Ezequias vai fazer? Botar sua carinha na parede. Ele arruma a sua casa, prepara todo mundo, mas antes ele vai ter um tete-a-tete com Deus. Senhor, lembra-te de como eu andei diante de ti. Aleluia. Lembra da minha vida contigo. Deus, eu fui fiel, eu fui obediente, eu te servi. E aí, Senhor? Então Ezequias, irmão, tinha como questionar algo com Deus, porque ele tinha vida no altar. Ele obedecia. Agora, como é que eu não obedeço, não cumpro o que Deus ordena e quero questionar alguma coisa com Deus quando Deus não faz? Como é que eu quero bater testa com Deus em alguma coisa da qual eu não tenho moral nenhuma? A mesma coisa Ruth e Elimeleque, Noemi e Elimeleque, irmãos. Quando Israel começa a passar por escassez, como começa a vir uma seca na terra, a prosperidade em Israel acabou, eles preparam suas roupinhas, preparam suas coisinhas e vão morar em Moabe. Irmãos, Moabe era uma terra miserável. Moabe era um povo que tinha também oprimido Israel na época dos juízes. Moabe era uma terra inimiga, Moabe era uma terra idólatra. Independente da prosperidade que estava tendo lá, mas Deus não estava naquele lugar. Irmãos, não adianta você querer buscar uma prosperidade em um lugar onde Deus não está. Por quê? Vai ser uma prosperidade passageira. Vai ser algo que vai vir e vai embora do mesmo jeito. E aí, irmãos, a gente esquece daquela palavra que diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Porque o que vem de Deus, irmão, é perpétuo. O que vem de Deus é eterno. O que vem de Deus, irmão, não traz perturbação nem dúvida, traz certeza e traz glória ao nome dele. Aí sai Noemi e Elimeleque sem consultar o Senhor, sem perguntar se devia ir ou não, sem perguntar: Deus, e aí, está tendo escassez aqui na terra, a gente vai fazer o quê? Vai viver de quê? Vai fazer como? Irmãos, e tem coisa na minha e na sua vida que a gente bate cabeça porque quer. Tem coisa na minha e na sua vida que a gente vai ficar rodando no deserto se quiser. E não tem essa de que, é porque Deus está em silêncio, é porque Deus não está falando comigo. Se Deus não está falando com você, tem alguma coisa de errado aí. Ele vai dizer o seguinte, ou melhor, Jó vai declarar o seguinte: Deus fala uma, Deus fala duas, mas ninguém atenta para isso. A questão é: onde é que está a minha atenção? Onde é que está a minha mente quando eu venho para o culto? Onde é que está a minha mente quando eu pego para ler a palavra? Onde é que está a minha mente quando eu paro para ouvir uma pregação? Está aqui, está lá fora, está voando, está pensando em coisa aleatória? Enquanto a pessoa está se esgoelando aqui pregando, eu estou mexendo no celular, eu estou indo toda hora no banheiro, eu estou conversando com quem está do lado. Eu preciso olhar para a minha vida antes de dizer que Deus não está falando comigo. Porque se Deus não está falando comigo, ou eu não estou atento, ou a minha Bíblia anda muito fechada. Meu Jesus. Porque, pregador nenhum é boca de Deus, não. Boca de Deus é a tua Bíblia que tu carrega. Pregador é apenas um mensageiro. Boca de Deus é a tua Bíblia que tu não abre em casa. Boca de Deus é a tua Bíblia que tu não consulta. Boca de Deus é a palavra da qual o pregador que está até inventando versículo e você não
Eu fico impressionada. É 66 livros? 66 livros e tem gente que ainda inventa versículo. E a igreja está dando glória a Deus, aleluia, rodando no mistério. Eita glória! Mas se eu consultasse isso aqui, eu ia conseguir entender o que vem de Deus e o que não vem. Porque na hora que a pessoa começa a gritar, eu não estou nem entendendo o que a pessoa está falando, a pessoa está gritando, berrando, eu estou dando aleluia, glória a Deus. Acabou o culto, quando for o culto, poder de Deus. Amém. É a palavra. O culto foi fogo puro. Foi mesmo a palavra? Eu acho que foi. Eita Deus! Aí Deus não falou. Deus não me disse nada. Eu estou nessa luta há anos, eu estou nesse mesmo problema há anos, porque Deus não me dá uma direção. Por que será? Porque, irmãos, se Emelec ou Noemi para um pouquinho para falar com Deus, eles iam entender que Moab era laranjada. Eles iam entender que a prosperidade de Moab era fake news. E ia ficar lá comendo lá poeira até Deus trazer a prosperidade de novo. Porque, irmãos, Deus não deve nada a ninguém. Deus ele se manifesta para quem é fiel e obediente a Ele. Como foi dito aqui, seja na bonança, seja na escassez, Deus é Deus em qualquer lugar. Aleluia. A questão é que para ver o agir do Senhor, eu preciso depositar minha confiança nele. Eu preciso entender que se Ele está no barco, o barco não vai virar. Eu preciso entender que se Ele está comigo no vale, o vale não vai me matar. Se Ele está comigo no deserto, o deserto não vai me matar, pelo contrário, vai me fazer sair mais forte e mais cheia de Deus. Só que aí vai Noemi e Emelec para Moab. Pega os 2 filhos e vai. Passa uma temporada, Noemi perde o marido. Agora viúva. Que bom que ainda tinha 2 filhos para ajudar ela nos perrengues de casa. E a Bíblia diz que Noemi fica ali mais ou menos uns 10 anos. E aí os filhos fazem aquilo que Deus já tinha dito para não fazer, o quê? Casou com mulher estranha. Deus já tinha dado uma ordenança a Israel, vai sair do Egito, vai para uma terra que manda leite e mel, mas não aprenda os costumes das outras nações. Pelo contrário, aonde vocês passarem, sai expulsando todo mundo, porque a terra é de vocês. Irmãos, Israel fez tudo o contrário. Expulsou alguns e deixou outros porque achou que era vantagem militar, que tinha que fazer aliança, que tinha que fazer não sei o quê. E nessa brincadeira Israel começou a se misturar com outras nações. E aí começou a trazer idolatria para o meio do povo de Deus. Começou a trazer mistura para o meio do povo de Deus. E com isso, Israel começou a sofrer um bocado de maldição. Deus disse, vou tirar do Egito. E eu prometo a vocês que vocês não vão sofrer com nenhuma praga que um dia o Egito sofreu. Mas para isso, obedeça a minha palavra. E aí a gente entende. Porque hoje tem crente que padece enfermidade. Porque tem crente que abre um comércio, o comércio quebra. Porque tem crente que infelizmente acaba sofrendo adultério no casamento. Porque infelizmente tem crente que acaba passando uns perrengues que você olha assim, meu Deus, Deus abandonou isso daí. Por quê, irmãos? Faz tudo ao contrário do que a palavra manda fazer. Faz tudo ao contrário do que Deus está mandando. Deus está falando assim, vai para a esquerda. Não, eu vou para a direita. É para vestir azul. Não, Deus, hoje eu vou vestir vermelho. Irmãos, é questão de obediência. Você ser próspero é você, como eu falei, é você ser uma pessoa onde o que você bota a mão dá crescimento. Aleluia. Você ser próspero é aquilo que você determina em seu coração fazer e Deus está assinando embaixo. Mas para isso, a minha vontade tem que estar alinhada com a vontade do Senhor. A minha vida tem que estar alinhada com a vida de Deus. Para quê? Para que dessa forma o que eu fizer dê certo. Deus vai dizer em Deuteronômio, eis aí a bênção e a maldição. Eu, o Senhor, aconselho que vocês escolham a bênção e viva. Mas está a critério de vocês. Deus também não obriga não, irmão. A gente a ser bem abençoado, não. É se a gente quiser. Se a gente obedecer, aí a gente come o melhor dessa terra. Irmãos, se Noemi e o marido ficam lá em Belém, quietinho, buscando providência do Senhor, Deus ia trazer provisão. Deus ia trazer o socorro. A questão que a gente não sabe esperar. A questão que a gente não tem paciência de esperar o agir do Senhor. A gente quer para ontem, quer para agora, quer para já. Deus é para fazer logo. É assim. Mas, irmão, você precisa entender uma coisa. Às vezes é no processo que Deus quer lhe tratar. É no processo que Deus quer lhe curar. É no processo que Deus quer ter intimidade contigo. É no
Senhor. Aleluia. Passa-se 10 anos e agora Noemi perde os 2 filhos. E não foi um, depois o outro, perdeu os 2. E aí? Foi vantagem para ela ir para Moab? Foi vantagem para ela largar a casa dela em Israel para ir para uma terra estranha? Irmãos, Noemi só foi para Moab perder. Ela só fez perder. Me diga aí algo de bom que aconteceu com Noemi em Moab. Ah, Ruth. Irmãos, Ruth era a propósito do Senhor? Era, mas Deus ia dar o jeito dele de botar Ruth na história, sem precisar Noemi perder ninguém. A questão é que Noemi atropelou o processo do Senhor e ela perdeu. Provérbios vai dizer: quem se apressa com os pés, peca. Quem se apressa, quem é acreditado, né? Apressado come, ainda pode quebrar o dente. Irmãos, aprenda a esperar o processo. Aprenda a esperar de fato o tempo de Deus agir. Ah, mas você não tem noção do que eu estou passando, não tenho. Mas eu tenho noção de um Deus que faz o milagre acontecer. Aleluia. Eu tenho noção de um Deus que muda a cativeiro, que muda o quadro. E sabe qual foi o auge? Que quando Noemi ouve falar, Noemi ainda em Moab, ouviu falar que em Belém estava dando pão de novo. Deus deve alguma coisa a alguém? Não deve. Se ela esperasse quietinha, ela não ia comer pão de novo. Ela não ia ser próspera de novo. Ela não ia ser feliz, ia estar com o filho e com o marido em casa e feliz. Aleluia. Irmãos, e às vezes a gente, na nossa afobação por algo que a gente quer agora, a gente acaba perdendo aquilo que é eterno. Na nossa agonia para criar algo que é para já, que é para satisfazer o nosso prazer, a gente acaba perdendo aquilo que é eterno. Aquilo onde o Provérbios vai dizer o seguinte: que as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dores. Aí eu estou sofrendo, estou padecendo lá porque Deus me abandonou, porque Deus não veio, Deus não aconteceu. Você que não esperou, você que não obedeceu, você que não atentou à direção do Senhor que é dada aqui todos os dias. Irmãos, Deus fala conosco todos os dias. Ele não escolhe um dia específico para falar, é todos os dias. Eu que estou distraída demais, eu que estou ocupada demais, eu que estou agoniada demais, eu não consigo discernir mais a voz do Senhor, porque eu estou na área fast food. Eu quero para já, eu quero para ontem. Deus faz logo. E não consigo, irmãos, aguardar a direção do Senhor para fazer a coisa certa acontecer. Irmãos, se Israel obedece ao Senhor quando saiu do Egito, aquilo que era em 40 anos teria acontecido em 40 dias. Mas por conta da murmuração, da reclamação, o povo começou a padecer no deserto. Mas que bom que alguns foram fiéis ao Senhor, porque mesmo no deserto viram prosperidade de Deus. Como assim? Ele mandou maná, ele mandou a água. Ele vai dizer que a roupa do povo não envelheceu, o sapato cresceu sobre os seus pés, o povo não se queimou com o sol, o povo não morreu de frio no deserto, porque Deus cuidou de tudo. Amém. Você ser alguém próspero é você viver do cuidado de Deus. Você ser alguém próspero é você viver da dependência do Senhor. É você viver o que Jesus disse: busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro a minha justiça, que o que você precisa eu vou acrescentar. Aleluia. Que o que você precisa eu vou dar. Salmos vai dizer o seguinte: os filhos dos leões padecem e sofrem fome, mas quem confia no Senhor de nada tem falta. Nada. E aquele lindo salmo que todo mundo conhece: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aí eu não estou sendo ovelha, como é que ele vai ser meu pastor? Não estou obedecendo como ovelha, como é que ele vai ser meu pastor? Eita Deus! Porque essa bênção é para quem é ovelha. Essa bênção é para quem de fato tem Deus como pastor. Porque muita gente se frustra e se engana porque está vendo a palavra escrita bonitinha lá, a promessa, e acha que é para todo mundo. Não. A promessa é para quem é co-herdeiro de Cristo. E como é que eu me torno co-herdeira de Cristo? Quando eu vivo a palavra dele. Quando eu morro para o mundo e começo a nascer para Deus. Quando eu morro para o mundo e a minha vida começa a nascer com Jesus Cristo. Quando eu começo a entender aquilo que João falou: veio para o que era seu, mas o seu não recebeu. Mas que recebeu, também teve o poder de se tornar filho a todos aqueles que creem em seu nome. Então tem promessas que não é para todo mundo, não. Tem promessa que é para quem é filho. E quem é filho obedece. Quem é filho cumpre o que o pai está ordenando. Quem é filho de fato vai gozar da prosperidade do Senhor quando obedecer. Porque Jesus disse:
diz, eu tenho vida e vida em abundância. Eu tenho alegria e alegria em abundância para lhe dar. Mas aí eu não estou vivendo isso porque eu não estou obedecendo. E quando eu obedeço, eu creio, eu confio no Senhor. Então eu preciso começar a entender por que eu estou perdendo demais. Porque as coisas estão escapando das minhas mãos. Porque nada está dando certo para mim. É porque eu sou o mais miserável da terra? Não. É porque às vezes simplesmente você não está obedecendo como deve obedecer. Porque simplesmente você está fazendo que nem Noemi e Emelec, ouvido de mercador. Está vivendo como você quer. Está vivendo como se Deus não existisse. Está vivendo como se Deus fosse seu empregado. Mas quando você passar a viver, a servir a Deus como o Senhor que Ele é na tua vida, você vai ver o negócio mudando de figura. Quando você entender que Ele é Senhor e Pai, a coisa vai começar a mudar em uma direção. Porque, Deus vai dizer o seguinte a Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias, o meu povo cometeu 2 pecados contra mim. Qual foi? Primeiro, abandonaram a mim que sou água viva. E o segundo, começaram a cavar cisternas que não retêm água. O povo me largou, Jeremias. Eu que sou aquele que sacia não só a vontade da carne, mas também a vontade da alma e do espírito, para ir atrás de fontes que não geram água, para ir atrás de coisas que não prosperam, para ir atrás de caminhos que vai levar eles à morte. Irmãos, e toda vez que você tomar um caminho que der errado, não culpa Deus não. Procura ver primeiro qual foi a direção que você tomou. Olha aí. Procura ver qual foi o caminho que você seguiu. Porque, Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem vai, irmão, quem traça o caminho de Jesus Cristo, não é caminho de derrota, não é caminho de salvação. É caminho de vitória. Então, quando as coisas começar a dar errado no teu caminho, quando o negócio começar a fechar, as portas começar a se fechar, procura ver se você não está que nem Noemi. Largando a casa do pão para ir atrás de Moabe. Largando a casa do pão para ir atrás daquilo que satisfaz o seu desejo momentâneo. Meu Deus! Porque Noemi foi atrás de prosperidade, mas acabou perdendo tudo que ela tinha. E quando ela volta de novo por ouvir que Israel estava prosperando novamente, mas que bom que ela voltou. Quem tem gente que é orgulhoso. Larga a mão de Deus, larga a vontade do Senhor para viver a sua própria vontade lá no mundo, porque pensa assim, quando eu era do mundo eu não vivia isso. É assim mesmo, fala. Aí quando vem para a igreja, que larga o homem que batia, que larga a mulher que traía, que larga a vida que não dava nada. Aí quando vê que lá no mundo aparentemente voltou a dar certo, que o homem que lá agora começou a ser um cara carinhoso, a mulher que ele abriu mão para servir ao Senhor agora começou a virar uma mulher carinhosa, o bailão que saiu do meio agora começou a prosperar, dar dinheiro, quer voltar de novo à vida fácil, quer pensar quando eu era do mundo era mais fácil. Eu vim para a presença agora que eu passo no perrengue? Não quero. Só que, irmãos, Jesus vai nos fazer uma pergunta. Do que adianta você querer ganhar tudo e perder a sua alma? Porque, se Noemi não cria consciência e volta, ela ia morrer em Moabe também. Aí não ia ter Rutinha para contar história nenhuma. Não ia ter promessa, nem ia se cumprindo na vida de Noemi. Mas que bom que ela botou a mãozinha dela na consciência. Não, vou voltar. Minha casa voltou a ter pão. Meu Deus voltou a ter misericórdia. Eu vou botar meu rabinho entre as pernas e vou voltar. Vou engolir aqui o meu orgulho e vou voltar. E quando ela volta, que o pessoal começa a celebrar, Noemi, você voltou. Opa, Noemi, mas não. Me chame de Mara, porque eu estou amargurada de alma. Porque Deus me causou tudo isso. Tudo isso o quê? Deus foi culpado em quê de Noemi ter perdido marido e filho? Deus mandou ela ir? Deus falou, vá Noemi, vá para Moabe que eu sou contigo. Falou? Deus não falou, irmãos, o problema é esse. Que às vezes você está esperando por uma promessa que Deus não lhe falou nada. Você está se frustrando por algo que Deus não disse para você fazer. Que Deus falou para você não ir. Você foi, se frustrou e está dizendo que a culpa é de Deus. E Deus sai de lá, eu mandei você ir para onde? Eu mandei você fazer o quê? Porque a nossa vida é essa. Faz o que a gente quer, desobedece ao Senhor, quebra a cara, volta com o rabinho entre as pernas e ainda quer culpar a Deus pelo erro que a gente cometeu. E Deus de lá, eu não mandei você ir para lugar nenhum. Eu falei que eu ia cuidar de você, você não confiou em mim. Eu falei que eu ia suprir a sua necessidade e você não confiou em mim. Você confiou na força do seu braço. E Deus vai dizer, né?
que maldito homem que faz do seu braço a sua força. Então, ó, toda vez que você quebrar a cara, primeiro procura ver qual foi o caminho que você traçou. Procura ver o que Deus falou com você primeiro, se você não fez ao contrário. Porque, irmãos, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Quando eu obedeço e creio, em vez de eu quebrar a cara, eu vivo aquilo que a palavra diz, que Ele traz à existência o que não existe, como se já existisse. Porque Ele é Deus que faz infinitamente mais do que eu peço ou do que eu penso. Então, irmãos, cuidado com as escolhas que você está fazendo. Cuidado com as decisões que você está. Cuidado com o olho. O problema das pessoas é o olho. Irmãos, tem muita prosperidade aí fora que você não sabe qual foi o caminho que a pessoa traçou para ter aquilo ali. Tem muita coisa aí fora, muita vida em rede social que vocês estão vendo aí próspera. Pessoa comprando 3, 4, 5 carros no dia, 10 apartamentos numa semana. Você não sabe o que ele e o que ela está fazendo para ter aquela vida. É assim mesmo. Você não sabe que meios eles estão recorrendo para ter esse tipo de prosperidade. Não vá nessa não. Porque ó, há caminhos que parecem lindos para o homem, mas no final é abismo e morte. Prefira comer seu pão seco dando glória a Deus do que em fartura você ter perturbação. Prefira você passar o seu perrengue com Deus do que no raso, no largo, você perder a sua salvação com Ele. Porque ó, o mesmo Deus que lhe chamou é o Deus que lhe garante. Porque Ele falou, ó, lança sobre mim a sua ansiedade, porque eu cuido de você. Lança sobre mim a sua preocupação, porque eu, Senhor, eu cuido de você. Irmãos, aprenda a confiar no cuidado de Deus. Aprenda a confiar naquilo que Deus já lhe entregou nas suas mãos. Mas ainda é muito pouco. É no pouco mesmo que Ele vai lhe honrar, para depois lhe colocar no muito. Então, em nome de Jesus, irmão, não seja como Noemi, não. Porque Noemi só foi para Moabe para perder. E Deus não lhe chamou para perder. Deus disse, ó, em lugar de cauda, vai ser cabeça. Em lugar de humilhação, é dupla honra. Vai ser próspero no campo, vai ser próspero na cidade. Onde for, vai ser próspero quando obedecer à direção de Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Que é que nós gostamos. Vou pedir ao pastor Marcos fazer essa oração, que minha garganta está um pouquinho assim. Mas se ligue com Deus em nome de Jesus. Se existe algo que hoje você precisa retornar, retorne. Porque eu tenho certeza que quando você entrar no trilho, o negócio vai mudar de figura. Amém? Amém, meu povo. Eu gosto de explicar isso, que é bom. Tá? Eu vou orar, o motivo é esse, porque a Aline não está 100% das vias respiratórias. Na segunda-feira também eu orei, não foi Mila. Na segunda-feira eu dei o sinal para ela e falei assim, não, deixa que eu oro, porque vai chegar. Que hoje é a mesma coisa, que amanhã ela ainda serve para pregar também. Então para amanhã ela está boa, 100%, poder trazer uma mensagem de qualidade que o povo que ouve merece. Então eu vou orar com vocês. Mas vai ser a mesma coisa, em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Santo Deus, eterno Pai Jesus, eu oro agora pela vida do teu povo, Senhor. Pai, pedindo que o Senhor possa nos visitar. Deus, o Senhor falou no coração dela, o Senhor falou no coração dele. Pai, o Senhor falou no nosso coração, Deus, e o maior erro do homem, da mulher, é colocar a culpa no Senhor quando a coisa está errada. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, se tem alguém que está errado, somos nós. E o que é que eu te peço? Jesus nos perdoa. Pai, mas eu também te peço, conserta o que tem que ser consertado. Oh Deus, visita, opera, Pai, chega de perca no nosso meio. É bem verdade que a gente perde isso, perde aquilo outro. Ah, meu Deus, para ver se atenta, não que o Senhor seja mal, não é isso. É porque a gente fica vulnerável aos contra-ataques do diabo. Mas o que é que eu te peço? Jesus, cuida desse homem. Oh Deus, cuida dessa mulher, mas cuida mesmo. Pai, eu te peço que o Senhor possa nos trazer para a terra do pão, terra da prosperidade. Porque o que o teu povo precisa é isso, é de prosperar. O que a gente pregou é para dar certo o que tem que dar certo. Então, Deus, em nome de Jesus, visita esse homem. Oh Deus, visita essa mulher. E a tua palavra diz que é o tema da campanha, livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvides, comerei o bem, comerei o melhor dessa terra. Oh Deus, e às vezes o teu povo não está comendo, e às vezes o teu povo não está sendo participante, mas eu te peço, Jesus, visita esse homem aí. Oh Deus, visita essa mulher aí. Oh Pai, mas visita mesmo. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai visitando as finanças do teu povo, vai visitando o casamento do teu povo, vai visitando os filhos, vai visitando o parente, o vizinho, visita o amigo, visita o local de trabalho, visita o ministério.
ministério. Ó Deus, visita a saúde, Jesus, mas visita mesmo, Pai, estende as tuas mãos. Ó Deus, mas estende mesmo. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço que o Senhor possa abençoar nossas finanças. Ó meu Pai, mas abençoa mesmo, Pai, essa pessoa que está tendo perca, uma perca atrás da outra, como foi ministrado, está tendo prejuízo, mas o Senhor é Deus para operar, o Senhor é Deus para restaurar, o Senhor é Deus para restituir. Ah, Deus, porque Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a felicidade. Oh Deus, mas ela voltou. Oh Deus, ela acordou, ela despertou e ela voltou. Oh Pai, porque em Belém ainda estava tendo bom, porque o Senhor resolveu prosperar. Pai, que bom que ela voltou e lá o Senhor honrou ela. Creia, meu irmão, não sei onde a palavra falou com você, mas assim como Deus honrou Noemi voltando, creia, Deus também quer te honrar. Deus também quer te honrar. Aonde a palavra falou com você, Deus também quer te honrar. Oh Deus, visita o teu povo, Jesus. E se tem um demônio, Deus, empatando as finanças do teu povo, Jesus. Se tem um mal, Deus, segurando as finanças da tua casa, Jesus. Pai, eu repreendo esse demônio agora, esse demônio que bate pé firme, não vai prosperar, dizendo que não vai dar certo. Deus, eu repreendo esse mal agora. Eu digo, ô mal, saia da casa dela, saia do lar dele, saia, para nunca mais voltar. Oh Deus, visita toda a tua igreja, Jesus, e abençoa, Deus, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o seu bem forte? Eu esqueci. É você ou não você? Eu não quero nem saber. Eu quero que todo mundo, eu falei? Todo mundo. Mão na barriga, todo mundo. Deus, eu estou naquela mesma unção de ontem de noite, aquela mesma unção de hoje lá de manhã no culto da empresa. Pai, se tem alguém no nosso meio que está com problemas no abdômen, alguém que está com problema de gastrite, alguém que está com problema nas pâncreas, meu Pai, pedra no rim, problema no rim, Deus, o aparelho digestivo tá, meu Deus, meu Deus da glória, só o Senhor sabe como é que tá, o aparelho reprodutor. Deus, eu oro agora por essa pessoa e eu digo, todo mal no ventre desse homem, no ventre dessa mulher, todo problema de gastrite, Jesus, assim como o Senhor curou a linha anos atrás de gastrite, Pai, eu tenho certeza que nesse momento o Senhor está curando gente aqui. Eu digo, todo problema agora, eu repreendo agora, eu digo, mal, sai daí agora. Pode ser um mal, pode ser algo alojado, pode ser um problema de alimentação, pode ser uma verme, uma bactéria, pode ser o que for, eu repreendo esse mal agora. Eu digo, mal, você vai sair daí, você nunca mais vai voltar, em nome de Jesus. Oh Deus, abençoa toda a tua igreja, Jesus, mas abençoa com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém.